pessoal, eu sou a Marcela. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Peppercast, o podcast mais apimentado do mundo do marketing digital. Hoje vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente o rumo de quem empreende sozinho ou de quem está buscando acelerar os resultados. Sozinho, você até vai, mas acompanhado você vai muito mais longe e mais rápido. Para trazer esse assunto à vida, trouxemos uma dupla que não são apenas parceiros na vida, mas também nos negócios. Daisy e Fábio, que transformaram conhecimento em um verdadeiro império de infoprodutos, com mais de 450 mil faturados. Casal, conta pra gente quem são vocês e qual o papel de cada um dentro dessa parceria. Podem se apresentar por gentileza. Primeiro as damas, né? Vou deixar minha esposa se apresentar. Meu nome é Daisy, tenho 31 anos e essa parceria começou desde o início, desde quando a gente se conheceu. A gente se conheceu em uma rave, inclusive, e aí desde então... Bem calmo, graças a Deus. Bem calmo, e desde esse dia as coisas só fluíram cada vez mais para esse mundo. Então, meu nome é Fábio, eu sou parceiro da Daisy na vida e nos negócios. Hoje a minha parte principal é a parte dos infoprodutos. A gente também tem uma loja física, onde a gente divide as tarefas, mas eu fico realmente nos bastidores da Daisy ali, tudo que vocês vê ali do perfil dela passa por mim, eu tenho meu dedinho ali, dou meu pitaco e a gente uniu as forças para seguir em frente. Bom, pessoal, me chamo Rodrigo, sejam muito bem-vindos aqui a esse papo. E começando um pouquinho da história de vocês, quando vocês perceberam, assim, um complementa o talento do outro? Quando vocês falaram assim, pô, vamos unir forças para começar um produto, começar um negócio juntos? Foi no momento que a gente se conheceu, que nem a Daisy falou que a gente se conheceu numa rave. Então, nessa rave, meu intuito lá não era conhecer ninguém, muito menos fazer negócio, porém eu acabei me apaixonando pela Daisy. E como vocês sabem, ou quem não sabe, uma rave, ela tem uma duração bem longa, então teve um momento para a gente realmente conversar muito ali. E no momento eu estudava marketing, mas eu ainda não aplicava. E eu conheci a Daisy, e a Daisy falou para mim, eu trabalho com piercing, eu tenho 10 mil seguidores, na época, né, ela tinha. E eu, mas tu já tem algum curso, tu já faz algo assim? E ela, não, hoje eu só atendo. Deu, tem uma grande oportunidade aí, ela conta mais, como assim? E aí a gente deixou nossos amigos de lado, eles, vamos dançar, galera, vamos curtir. Só que o assunto estava tão produtivo, porque eu tinha falado para esses meus amigos que ia ser o último rolê que eu ia dar. Porque eu estava cansada daquele fim de semana, cansativa, exaustiva, a gente passava a semana inteira sem conseguir produzir muito. Então eu disse para eles, esse não é o caminho que eu quero seguir, eu realmente quero ser uma pessoa bem-sucedida, até porque eu vim de uma família muito humilde, se eu continuasse naquele mesmo caminho, eu ia seguir o mesmo caminho que a minha família, enfim, não ia conseguir prosperar. Comecei a ler alguns livros sobre desenvolvimento pessoal, me conhecer melhor, e naquela semana eu tinha comprado um quadro de $1 milhão para colocar na minha parede. Aí decidi ir nessa rave, de repente chegou lá um carinha que ficava com uma amiga minha ali, porque eu não ficava com ninguém em rolê, esse era meu ritual, assim, não ficava. E aí ele veio com uns papos, começou a falar de infoproduto e de ficar milionário. Já gostei. Milionário? E aí a gente saiu dessa rave e fomos para um motel tomar banho de hidro, porque eu disse para ele que às vezes eu ia no motel sozinha tomar banho de hidro para tentar pensar que um dia eu ia ter aquela hidro na minha casa, sabe? E aí falei, visualizando, era época de pandemia. Chegou a polícia lá e acabou com o rolê meio da tarde, 13h30. Calorão. E aí ele disse, quer ir pro motel? Daí ele, mas já que não falou precisa. que tu gosta, né? Mas não falei, tá um calor horrível, acabou a música. Calma, nem me chamou pra jantar, como assim? Exatamente isso. E aí eu, por que não, né? Não vou ficar aqui nessa grama sentada. E aí a gente foi. E nesse motel a gente falou toda a nossa vida. Por incrível que pareça, a gente não fez nada. E realmente a gente planejou todo o propósito individual de cada um. E acho que ali o universo conspirou com que era o que cada um precisava naquele momento. Caramba, quem diria, né? Reunião de negócios de uma rave
pra uma hidro. Isso aí. E o primeiro Que papo, inusitado. marketing digital, né? Gente do céu, como você conquistou a sua amada? Falando de infoprodutos. 12 horas, ficamos 12 horas no motel. 12 horas. 12 horas. Falando de De infoproduto. aham. Tá vendo? Ó, você que tá solteiro, tá querendo conquistar alguém? Fala assim, ó, tudo bem, você já ouviu falar sobre infoprodutos? A gente tem aqui, ó, um sucesso. Tanto na Exatamente. vida Sim. quanto nos negócios, né? Exato. Caramba, gente. Essa foi inusitada. Daisy, o que te fez enxergar que o seu conhecimento valia mais do que só o tempo investido no estúdio? Acredito que muito foi um incentivo do Fábio em falar sobre ensino, porque, querendo ou não, em qualquer nicho, tudo quando a gente vai fazer algo, por mais que a gente estudou um monte, quem faz faculdade, quem faz vários cursos, pensa que nunca é bom o suficiente. Porém, quando tu entende que o pouco que tu tem é muito para quem não tem nada, isso já começa a te mostrar clareza que sim, tu é capaz de ajudar outras pessoas. E já vinham muitas pessoas me pedindo para eu ajudar, para eu ensinar alguma coisa, só que eu achava que eu não era boa o suficiente. Então o Fábio veio, me mostrou realmente a mulher que eu era, me mostrou o meu potencial. Então eu vi que realmente eu tinha muito para agregar na vida de outras pessoas e que sim, isso ia fazer sentido eu espalhar além do meu estúdio, além até mesmo do Brasil. Então eu acreditei em mim porque ele acreditou em mim também e Deus deixou isso acontecer. Tá vendo? Olha só, conquistando Sim. o coração e fazendo ela acreditar nela mesma. Exato. Porque às vezes é isso que a pessoa precisa. Às vezes tu tem um potencial tão grande, mas a gente não percebe. Às vezes a gente ouviu uma mentira quando era criança, tu tem uma crença instalada que nem é uma verdade sobre ti, tu tá acreditando nisso, e vem uma outra pessoa de fora e fala, não, olha só, tudo que te falaram é mentira, te olha no espelho, acredita, a gente tem um potencial gigantesco, a gente pode ir nesse caminho, a gente pode trilhar esse. Então, juntos, a gente realmente não escutou mais ninguém, se unimos, nos unimos com Deus e a gente nunca mais parou. Cara, que legal, muito bacana a história de vocês. E, Fábio, qual foi o momento, assim, que vocês falaram, foi no primeiro encontro, mas que você percebeu que o conhecimento da Daisy poderia escalar muito no digital? Falou, cara, olha, tem essa oportunidade, dá para ganhar muito dinheiro nesse mercado que não tem ninguém fazendo ainda. Eu identifiquei o seguinte, eu sempre pesquisei o mercado, eu sempre acompanhei o mercado, meus concorrentes, e eu percebi que o nicho do body piercing não era algo tão sofisticado quanto emagrecimento, renda extra, e eu identifiquei assim, ó, agora eu vou pesquisar quantos cursos desse tem pronto, para eu também me inspirar, ver como funciona, como eles estão entregando esse mecanismo. E eu identifiquei que na época tinham 2 cursos só. Caramba. 2 cursos do Isso nicho. foi quando, gente? Em qual ano? Isso foi 2021. em 2021. Não tem tanto tempo assim. Não, né? não tem. Mas na época Mas a também gente eu não deu- tinha muita expertise nós não tínhamos em criar. Então Uhum. demorou mais pra gente realmente lançar ele. Porque se a gente tivesse lançado com a potência que a gente tem hoje naquela época, a gente Exato. Seria diferente, Seria Exato. diferente. A gente meio que aprendeu sozinhos, assim, tipo, não tinha network na época, porque quando tu não tem resultado é difícil tu te conectar com alguém. Sim. Então era vídeo no YouTube, os cursos que eu comprei, e sempre, né, tipo, acreditando e olhando lá na frente, não, vai dar certo, se deu certo fulaninho, a gente também consegue. E, né, voltando ao assunto que tu me perguntou, tendo essa visão clara de que tinham poucos concorrentes, e sendo iniciante, eu pensei, amor, a hora que a gente criar o nosso produto, já era. Estouramos a boca, vamos ficar milionários e só precisamos de um produto, é esse, e estamos... E não é bem assim, né? Tipo, a gente sabe que não é o primeiro ali que vai acertar na veia, mas foi identificando os concorrentes, pouca concorrência no nicho, Certo. e entendendo que o body piercing, o nicho do body piercing, ele parece ser pequeno, porém ele está dentro do nicho da beleza. Então o nicho da beleza ele não é tão pequeno assim. Então Na a verdade, gente, é um dos mais consumidos, Exato. né? Sim, sim. então a gente só uniu ali o piercing com a beleza e foi onde eu identifiquei que existe um potencial de escala muito grande. Então, para um cara que está começando, às vezes focar num subnicho é melhor do que ele abraçar um nicho maior que tem muita concorrência já, né? Com certeza. Porque é isso, às vezes tu acha que vai ser mais fácil vender em um nicho maior, porém esse nicho ele está muito sofisticado. Então tu chega com uma estratégia muito amadora de 2, 3 anos atrás, achando que vai dar muito bom pelo nicho ser grande, ser uma dor muito grande, e acaba se frustrando porque ninguém vai comprar,
o mercado mudou, a tua estratégia é antiga, e às vezes tu focar em um nicho menor, que tu tenha um conhecimento, isso é muito importante, porque se tu já tem um conhecimento sobre esse assunto, é muito mais fácil de tu te comunicar com quem tu quer vender, fazer uma pesquisa do teu público. Então, hoje, para quem está iniciando, eu aconselharia, sim, começar em um subnicho, um nicho menor, que não é tão não tem tanta concorrência, e tu vai conseguir te colocar melhor nesse mercado. Muito legal. Esse ponto que você trouxe, né, é muito importante, poderoso, porque, justamente, a Daisy, ela já tinha, né, a expertise num assunto, mas ela não enxergava que ela tinha esse potencial de se destravar e transformar em um negócio de sucesso que, para você ali, né, o infoproduto estava muito na sua cabeça e tudo mais, mas para ela era totalmente novo, né? E acontece isso muito com as pessoas. Elas têm o conhecimento, elas têm o domínio sobre algo, mas elas não conseguem destravar. E para vocês, foi muito importante ter essa parceria um do outro para que isso acontecesse, não é mesmo? Enxergar você com conhecimento técnico do negócio fazer acontecer e ela com conhecimento como especialista. Exato. Sim. Vocês se juntaram essas peças do quebra-cabeça para isso tudo acontecer. Exato. E como foi ali, pô, vocês descobriram um subnicho, tá com um produto criado, como foi esse primeiro lançamento que vocês fizeram? Deu tudo certo? Deu tudo errado? Que lição vocês tiraram do primeiro produto que vocês criaram? Começa aí, amor, que eu complemento depois. O primeiro produto foi algo que ele foi regravado umas 2 vezes. A gente gravou, aí eu tinha contratado um videomaker, que era um amigo nosso, só que daí na edição ele fez muitos cortes. Quando eu olhei, eu pensei, eu não compraria. Não ficou bom. Aí a gente regravou tudo de novo. Então, por mais que a gente começou lá em 2021, já entrar nessa frequência, até tu alinhar, aí parece que a gente precisa fazer com que fique perfeito. Então, ali foi um desafio muito grande. Então, a gente ficou estudando maneiras. E aí, a gente alinhou o curso em 2022, né? Final de 22, 23, que era a 22. primeira vez que o nosso curso tinha ficado pronto. Porque já tem aquele bloqueio na gente. Ah, será que vão comprar? O que será que vai ser? O medo da frustração. Mas acontece que se tu não colocar o teu produto ali para ver e testar ele, vai demorar mais tempo também para te saber como escalar esse produto. E o nosso primeiro lançamento, assim, né, que realmente foi um lançamento, eu criei o produto. Filmei com o iPhone 8 na época, sozinho, porque a nossa gravação não tinha ficado boa. Eu falei pra Daisy assim, ó, não, deixa pra mim, porque eu entendo sobre o piercing, porque eu já estava há alguns anos com ela, e pensei assim, ó, para um aluno aprender, ele vai precisar disso, daquilo, então tem um passo a passo, a gente vai seguir esse passo a passo. Eu filmo, azar, a gente... Melhor feito do que perfeito para quem está começando. Sim, com então, a gente pegou, desenrolou, tiramos do papel. E como eu era perfeccionista da ação em si, até hoje eu nunca olhei o meu curso. Para não achar defeitos e não colocar ele no ar. Mas é interessante esse detalhe que você trouxe sobre o videomaker, porque, por exemplo, ele poderia ser o melhor videomaker. Tô falando sobre captação, sobre qualidade. Só que quando a pessoa que está captando não entende do negócio, do que você está fazendo e qual é a importância daquele passo a passo na edição, ele não tinha a sensibilidade de entender o que seria importante mostrar e estar ali no curso. Então, é muito importante isso. Por exemplo, eu trabalho também com captação de vídeo e tudo mais, né? Audiovisual. Tem trabalhos que às vezes pedem assim, né? Falam assim, ai, Japa, você faz captação, sei lá, sobre consórcio, sobre essas coisas. Gente, não é uma área que eu entendo. Não faz sentido eu fazer essa captação. Porque eu não vou ter o conhecimento e a sensibilidade para fazer e transformar aquilo que a pessoa precisa. A gente precisa ter esse olhar também, não somente os parceiros de vida, mas os parceiros que estão com a gente no time para fazer o negócio acontecer. Porque quem está com a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que o que está fazendo é importante. Não é somente uma captação, não é somente uma arte, não é somente um tráfego pago, mas entender a sensibilidade do negócio. Exato. Tanto que eu mesmo não tendo visto, o Fábio falou, amor, tá perfeito. Aí quando eu tava meio com ansiedade, tava meio nervosa, ele, ó, olha essa parte, eu olhava, nossa, que bom, sabe? E hoje eu vendo que as alunas realmente aprenderam do zero, algo que é difícil se for, não, quero ser presencial, por conta que tem agulha, tem um furo. E mesmo assim, eu tenho a menina que trabalha comigo lá, Amanda, um amor de pessoa, ela é, como se diz...
um case de sucesso, porque ela fez só o meu curso online e aí ela foi um dia lá na loja para eu acompanhar ela numa perfuração e eu fiquei, nossa, chocada, Uau. chocada. Ela fazia exatamente como eu fazia. Não é todo mundo que vai ter essa percepção, mas na hora eu disse pro Fábio, ela precisa vir pro meu time, porque ela realmente aprendeu em cada detalhe, ela se esforçou, ela se dedicou. Então comprovou que o meu produto é eficiente. Agora vamos meter marcha e foi ali que vamos vender bastante agora. Funciona, né? Sim. E a gente recebe muito feedback de todos os produtos, não apenas desse produto principal. Só que como ela era piercer, né, a profissão piercer, como ela era uma body piercer, a gente pensou assim, ó, qual o curso que a gente tem que fazer? Ensinar as pessoas a colocarem piercing. Essa era o início, a gente pensava, esse é o curso que vai dar muito dinheiro, esse é assim que a gente vai começar. E a gente tinha uma social media na época, falou, vamos fazer um lançamento, o curso de vocês está pronto. E eu pensei, fechou todas. A Daisy já com, vamos fazer 100 mil. Eu pensei, não, 30. Sou realista. Pensei, não, uns 30 sim. Daí, chegou no dia, fizemos um lançamento, tipo, nas coxas. Palavra meio chula, mas, tipo... Eu sabia tráfego direto. Sabia do funil do lançamento, como fazer, sei tudo, mas eu nunca tinha participado de um lançamento. E a minha social media já tinha participado, mas ela não se empenhou tanto naquela época, assim. Na verdade, era um outro nicho que ela sabia, e aí nesse nicho estava dando certo. Era muito mais Isso. consolidada Já a tinha- pessoa que tinha aquele infoproduto. Já tinham validado em um outro expert, ela pensou, vamos trazer para a Daisy que vai funcionar também. E a gente não, super pegou a ideia. No dia que a gente abriu o carrinho, expectativa lá em cima, a gente vendeu 3 cursos só. Nossa. Caraca. E a semana inteira com o carrinho aberto, não vendemos mais nada e chamando, recuperação, nada. E nós, o que a gente fez de errado? E eu falei para a Daisy assim, amor, eu sei fazer tráfego direto. Só que naquela época, quando a gente iniciou, na cabeça da Daisy, se fosse muito barato o produto, na cabeça dela a gente estaria prostituindo o produto dela. Sim. Só que não, era uma estratégia de vender direto, sem precisar falar com ninguém, sem precisar fazer lançamento. E nisso a gente estava gravando um outro curso, que ia ser tipo um upsell daquele ali, ia ser um order bump, que era ensinando a colocar piercing no dente. E isso não tinha nenhum curso, só nos Estados Unidos. Então eu pesquisei aqui, não existia esse treinamento. E era rápido de fazer, eu falei para Daisy, vamos gravar isso aqui em um dia, no outro dia eu edito e a gente já bota a rodar. Eu não vou perder tempo, isso aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir vender e vai dar certo. Daí a gente pegou, regravou o curso todo em um dia, no outro eu editei. Então, naquela mesma semana que a gente tinha vendido 3 cursos e feito R$3.000, na mesma semana, em mais 4 dias, a gente fez quase 10 com esse produto novo. Caramba. Uhum. Tudo com tráfego direto. A gente estava fazendo tipo, uma média de R$2.000, R$3.000 por dia. Sem caixa. Tipo, Uhum. só com... E é muito legal isso porque ali no momento vocês poderiam ter parado, falado, não, esse mercado não funciona. Tem muita gente que desiste ali, né? Ter no se primeiro frustrado. lançamento já não funciona, mas não quero mais. A maioria. E não, vocês, erramos nisso, vão ajustar a rota e continuar. Exato, E estão aí até agora. exato. Muito legal. Foi o primeiro produto que a gente fez R$100.000. Foi. Foi esse de piercing no dente. A virada de chave acontece quando a gente entende que lançar não é só postar na internet. Exato. Vocês acabaram de falar sobre isso, né? É construir estratégia. E entendendo que a estratégia que a pessoa A usou, muitas vezes não vai funcionar para vocês. Tanto de nicho, às vezes pode ser até o mesmo nicho, mas a estratégia que o outro utilizou, às vezes não vai funcionar para vocês. Então, é construir uma estratégia, processo e estrutura. E aí entra o papel de cada um, né? E aí, falando nisso, como é trabalhar juntos sendo um casal? Teve algum combinado importante desde o início para manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Momento do Léo Dias, hein? Vai, mano. Quer iniciar esse assunto? Desde quando eu e a Daisy iniciamos o nosso relacionamento, já houve um acordo, que era o acordo da comunicação. Que era a gente realmente ter clareza do momento, se fosse uma briga, se fosse uma discussão, algo que a gente não concordasse, a gente ia entender como se fosse um gatilho. Tá acontecendo. A gente tá se alterando, a gente vai brigar, então a gente tem esse gatilho, a gente percebe, a gente se comunica muito entre si, a gente percebe, opa, tá errado. Lembra que a gente começou lá no início, quando a gente começou, a gente conversou que se acontecesse uma coisa assim, a gente ia conversar e a gente ia entender que estava acontecendo? Sim, então está acontecendo. Vamos respirar, quer conversar depois. Então, realmente, nessa parte, a gente
é muito bem alinhado, muito bem alinhado. Acredito que por nós termos passado por relacionamentos que não foram tão bem-sucedidos, cada um sabia as falhas e que aceitavam das outras pessoas, enfim, e o que queria para si. E algo que hoje em dia eu vejo muito até nas discussões de amigos próximos, em relacionamentos que a gente vê, às vezes tem umas briguinhas por coisas inúteis. Ou a pessoa gostar de irritar o outro, deixar o outro para baixo. Eu acho que o que mais fortalece o nosso relacionamento é que nenhum de nós consegue ver o outro ficando mal, porque isso afeta a gente também. Não tem competição, né? Exato, não tem. Eu quero ver ele tão bem quanto eu. Se ele dizer, amor, hoje eu vou ter que sair da loja, eu vou criar esse projeto e vou até aqui nesse projeto, vai levar meses. Eu vou apoiar ele, vou entender o objetivo, ok? E vou... Então, é sempre essa comunicação. Às vezes, durante o dia, acontece alguns estresses, é normal, mas a gente nunca alimenta esse estresse. Não, tá, ok. O que tá errado, vamos resolver agora. Não tem como a gente não levar os negócios para casa, porque a gente fica 24 horas, às vezes, tá na cama para dormir. Bah, amor, anota aí que amanhã a gente tem, sabe? Então, Aquela ideia que surge exato. do nada. Mas, Exato. nossa, se a gente tá longe, parece que as coisas não fluem tão bem. Então, a gente trabalha muito bem em conjunto por conta da comunicação. Exato. Que demais. E o segredo de vocês, então, é a comunicação muito bem clara. Isso aí. E como vocês dividem as tarefas assim? Geralmente tem o produtor e um coprodutor. No caso de vocês, como que funciona no dia a dia? Eu sou a parte do canivete suíço. Entendeu? Eu faço de tudo um pouco dentro da empresa, porém eu sou muito mais focado na parte realmente de infoproduto e gestão, e a Certo. Daisy muito mais focada na parte operacional, um pouco operacional da parte de colocar piercing, porque a gente já está meio que desviando essa parte para a Daisy realmente ser mais expert e menos perfuradora, porém perfurar ela nunca vai parar, mas E eu sou a parte do rosto, de falar e é isso. Isso é a assim. beleza do negócio. Isso é a beleza tem do que ter negócio. a cara. Olha tem que ter essa a mulher, cara. pelo amor de Deus, ela entrega tudo. E estilo, profissionalismo, beleza e um sorriso com piercing. exato. Nossa, quem fez o roteiro, ó, quer pegar no pé de vocês aqui. Ah, lá vem. Agora é pra vocês serem sinceros. Tá. Já rolou algum conflito de misturar as coisas? De verdade, assim, tipo, pô, não dá pra fazer mais isso junto? Em algum momento? Bah, Foi a Marcela que escreveu. sinceramente, assim, um conflito muito grande, acredito que não, né, mano? Nada é que a gente tem. É aquilo que a gente falou antes. A gente se comunica, a gente se dá tão bem, a gente não vai dormir brigados, que bah, o conflito aparece, acontece. já se alinham É na ali. hora, não Sim. tem 10 minutos brigado, Não não tem tem. sair daqui de cara fechada, vai pra lá, depois vão. Não. Resolve agora. A gente se entende tão bem que eu olho pra ela e sei, bah, ela tá se irritando, ou ela sabe, bah, ele não tá gostando desse assunto, então a gente realmente se Além- cuida muito um do outro. Além da comunicação clara, é muito importante tu tá aberto para ouvir o que o teu parceiro tá te falando. Ele é a pessoa que tá 24 horas do dia do teu lado. Então, se ele tem uma crítica que seja construtiva, por mais que a gente, a mulher, a gente fica brava na hora. Ah, falou uma coisa, tá... Que saco, sabe? Eu faço isso. Só que aí, o que acontece? Tem eu aqui dentro que fica assim, ó... Peraí, vamos refletir. Por que ele me falou isso? Aí eu vou lá no ponto onde eu estava errando e, realmente, ele tem razão. Por que eu vou ficar brava se ele tem razão disso que ele tá falando? Agora eu vi que não, que ele tá errado. Olha só, amor, eu vi que tu colocou isso e isso, mas eu quero trazer o meu lado. Eu me expressei assim, porque assim, assim. Aí a gente, ok, na gaveta. Nunca mais a gente vai falar sobre esse assunto. Então, eu acho que é por isso que os conflitos não ficam ali por muito tempo. A gente não dorme brigados, nunca dormimos brigados nesses 5 anos. Então, é isso mesmo. É como Eu sei se que- fosse liberar um perdão para cada problema. Não tem, a gente viu, resolve, esqueceu, não precisamos mais voltar no assunto. Alimentar esse Exato. problema. Na Bíblia tá escrito que a gente tem que liberar perdão 70 vezes 7 por dia. Viu só? Então tá aí, ó. pra Eu aplicar libero no todo casamento. no casal, É, tem exatamente. muitos casais que ficam enrolando pra falar aquilo e acumula até que estoura, né? Exato. Às vezes resolver no dia ali. Uma coisa mais fácil de resolver do que esperar muito tempo, né? Acumula várias Acumula. micro brigas que na hora ali tu vira uma Sim. discussão intensa. Sim. E uma dica muito importante pra você que é casado, compre uma lava-louça. Também ajuda bastante. É, né? Ajuda.
Verdade, galera. Compre uma lava-louça. Ele tá Robô falando aspirador isso porque também. ele que lava a louça, Comprei eu um faço a robô comida. aspirador. Robô aspirador muito Cara, útil, né? facilita demais. Boa, boa. 90% das Vou brigas anotar. acabam aí. Gente, eu sou solteira, então eu lavo a minha louça. Compra tudo isso aí. Fica a dica, quem quiser me dar de presente, tá? Conciliar tudo isso exige muita maturidade. Né? A Total. vida pessoal. Porque vocês não são só namorados, vocês são um casal, moram juntos, estão juntos, negócios juntos, mas é inegável o resultado, não é mesmo? Sim. Sucesso aí no amor, no negócio. Exato. Hoje vocês têm mais do que um curso. Vocês criaram um ecossistema de negócios com produtos integrados, canais bem definidos e uma estratégia de posicionamento clara. Muita gente sonha com isso, mas acaba se perdendo. Como foi para vocês identificarem novas oportunidades sem perder o foco? Acredito que pelo meu passado de eu estar sempre buscando outras oportunidades e me reinventando sempre, por ser muito sozinha, acredito que isso me fortaleceu e me ajudou muito. Então, quando a gente criou aquele primeiro e teve aquela frustração, que é essa primeira frustração que todo mundo desiste, porque eu não vim querendo ter um infoproduto, era uma ideia do Fábio. E aí depois vamos embarcar nessa. Primeira falha, deixei várias coisas de fazer para focar nisso aqui. Mais de 70 videoaulas que eu gravei e não vendeu. Então isso não é, né? Poderia ter parado ali. Então a gente fez o produto do piercing dental, que era algo que eu já fazia há 3 anos, que eu tinha visto umas piercers lá de fora, da gringa, fazendo, e eu pensei, nossa, isso vai ser sucesso no Brasil. Então, nessa minha ingenuidade, assim, de querer algo genuíno, novo, inovador, que eu não via no Brasil nos estúdios, então me reinventei nisso, aí construímos esse curso, e a gente fez os 100 mil, eu estava muito feliz, e aí tudo desmoronou. A gente ia criar uma marca para vender isso para os alunos, porque só tínhamos materiais de fora, eu ia facilitar toda essa intermediação. Eu tinha pego 2 estandes em um evento de tatu e piercing, onde ia revolucionar, então eu já tinha criado tudo isso na minha mente. Então, pensem vocês. Com algo tudo estruturado, eu já tinha comprado as coisas que estavam vindo, eu já tinha fechado o contrato com um stand, e do nada, os dentistas começaram a me atacar. Nossa. Porque eu estava usando os materiais de dentistas, que é resina, coisas não estraga nada do dente. Mas, como a gente sabe, quando a gente faz muito barulho, os haters vêm com as suas leis de 1960 e lá vai pedrada. Os advogados falaram que não tinha um problema, mas me abalou demais. E aí eu falei pro Fábio, vamos parar. Não tô aqui por dinheiro, eu tô por propósito. E se não é para ser esse, vamos mudar o jogo e vamos começar do zero novamente. Tudo de novo. Exato. Então, acredito que Deus faz a gente perder tudo, muitas vezes, para recomeçar pela instrução dele. Talvez não era esse produto, talvez não era aqui no Brasil, porque no Brasil aqui é muita burocracia. Sim. Então, acredito que é isso, é a gente sempre buscar, vamos nos reinventar. Porque se a gente desiste a cada fracasso, eu não estaria aqui nesse podcast hoje com vocês. Tá vendo, ó? Exato. E outra coisa principal nesse ecossistema, que foi como eu relatei no início, é estar por dentro da concorrência. O que é concorrência? Porque quando a gente iniciou em 2021, que ficou pronto o produto em 2023, pelo perfeccionismo geral ali, começaram a aparecer outros body piercers fazendo curso, o mercado começou a sofisticar também, não como uma renda extra, emagrecimento, mas começaram a aparecer body piercers ensinando, cada um com a sua técnica, e daí eu comecei também a entender mais sobre funil. Porque quando tu começa, tu acha que é só o primeiro produto, vai vender e tu vai ficar milionário. E daí tu vê, não é assim. É mais difícil. Fazer a primeira venda é fácil, para quem entende um pouquinho, tu vai ver, é fácil. Mas se manter no topo, fazer 100 mil, e agora mês que vem tu faz mais 100 mil de novo, não é tão fácil, tem que se reinventar. Aí aconteceu tudo isso. Mas não temos mais esse produto. Será que a gente vai ter que reembolsar essa galera agora que já comprou de nós? Então rolou um apavoro por trás, mas eu sempre fui muito calmo nesse sentido de, qual a estratégia que eu posso fazer? Enquanto a gente vendeu esse curso de piercing no dente, eu identifiquei que muita gente queria, vocês não tem nada de marketing para piercing? A gente está com dificuldade de ter cliente. Eu vi, eu vou criar um playbook
ensinando estratégias de marketing, como fechar vendas, script que a gente usava no próprio estúdio para fechar vendas no WhatsApp, como fazer caixinhas de pergunta. Um tutorial ali para o body piercer que estava iniciando fazer seus primeiros R$2.000. Então, foi mais um outro produto que a gente conseguiu dar uma escalada. Depois criamos ramificações de tudo isso para hoje ter uma esteira completa que atende o que o body piercer precisar. Hoje o nosso funil atende para ele. Caramba, você teve o olhar ali muito rápido de identificar a dor dos seus próprios alunos. Exato. Que é da sua área também, que estavam com uma dificuldade, e você criou um produto para eles já ali na dor, identificou e trouxe a solução. Isso aí. Por isso, Então. por isso que a gente até não perdeu tanto foco, porque era algo relacionado ao nosso produto. Porque a gente acaba... Eu li o Essencialismo esses dias, foi o último livro que eu li. Eu tô lendo esse livro. É E muito fala bom. muito sobre isso. Foca no que realmente é essencial. Tu acaba pegando muitas tarefas e tu não vai conseguir entregar. E às vezes tu acha que tá fazendo um baita negócio, mas ele não tem nada a ver com os infoprodutos, com body piercing, mas na tua cabeça é um baita negócio. E tu perdeu um tempão podendo ter focado ali em algo que tu já viu que funciona, que já foi validado, que é um pouquinho, sabe, lapida um pouquinho melhor ali, que ainda tem negócio dentro do nosso ecossistema, muitos. E até uma pergunta relacionada a isso. Vou até adaptar aqui, que você já respondeu algumas coisas. Você acha que esse ecossistema que você criou é o que mantém vivo um produtor hoje? Por exemplo, de vez ele depender apenas de um produto, ele ter uma esteira de produtos para sempre estar conseguindo atender aquele cliente e aumentar o ticket médio? Com certeza, com certeza. Tudo faz parte até da tua estratégia. Porque muitas vezes tu precisa de um produto de entrada, de ticket mais baixo, para o futuro aluno te conhecer, ver que teu conteúdo realmente tem valor, ver que não é golpe, que é de verdade, por mais que a gente realmente está muito atualizado e acontece muitas vendas na internet, muita gente já tomou golpe. Então rola um receio por trás de uma compra online, ainda mais no Brasil, que rola muito golpe online. Então, a gente identificando tudo isso, a gente viu que precisaríamos sim ter um ecossistema de produtos ali para conseguir suprir todas essas... Eu me perdi o fio da... É incrível. Ele perguntou sobre realmente essa esteira de produtos. E é importante sim, porque mesmo hoje o nosso curso que está mais vendido assim, é um curso que é uma renda extra para body piercer, querendo ou não, porque a pessoa já faz o piercing, né? E aí tem o curso de reconstrução de lóbulo, que é de fendas rasgadas. Não é todo mundo que faz, é uma técnica rápida, fácil, o investimento é baixíssimo. E, nossa, mudou a minha vida, o lucro do meu estúdio. Então, por que não criar esse? Criamos esse, então ele foi o principal por muito tempo agora, inclusive está sendo na nossa esteira. E aí, junto deles, tem o de vendas, que é uma dor, tem Planilha financeira. E são todos order bumps que automaticamente, se tu sabe trabalhar o teu funil de vendas, ali, tua estratégia, tua esteira, Você acaba quando vendendo sai a tudo. venda, é plim, 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 Aham, plim, pra plim. uma única pessoa, Todo mundo leva tudo. E uma coisa interessante de comentar é que é muito mais fácil tu vender um produto. Eu vou reformular. É muito mais fácil eu fazer um body piercer, entender que ele precisa comprar um aperfeiçoamento, do que eu convencer alguém que nunca botou piercing virar piercer. Então, por isso que às vezes tu ter só o produto principal te faz perder vendas, porque o body piercer ali, aquele cara que tu formou no teu curso principal, ele vai precisar aprender outras coisas e tu pode passar isso para ele. E para a galera que já está mais avançada, que já sabe muita coisa, de repente esse playbook de marketing vai ser interessante para o cara. Quando vê esse curso para reconstruir o lóbulo, vai ser interessante para ele. Então é muito mais fácil um body piercer ter R$300 para comprar um curso do que uma pessoa aleatória ter 600 ou 1.000 para entrar no... Pra iniciar algo, né? Exato, Sim, sim. exato. E tem gente que tá lá ainda no início, no comecinho, e tem muita coisa para aprender. Então, é por isso, se eu vi que funcionou no meu estúdio, se essa estratégia funcionou, eu consegui colocar ela dentro de um link onde vai ajudar uma pessoa, sei lá onde, a alavancar a carreira dela, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou realmente vender esse produto para ela? E antigamente, para a gente conseguir essa informação, esse conteúdo, nossa, quantos anos eu tive que estudar para aprender aquilo ali? Quanto tempo eu tive que testar aquela técnica? Então, hoje, por R$197, R$97, o playbook de vendas R$37.
É muito acessível, então eu tenho isso pra mim que estou conseguindo ser sal na vida dessas pessoas, sabe? Fazer uma Com diferença. assuntos muito específicos, né? Que é igual você falou, você mesma não encontrou, então você teve que buscar, teve que lapidar. Por que não passar isso também como conhecimento, né? E se tem algo que esse papo deixa claro, é que ninguém constrói um império sozinho. Seja como um sócio, um mentor ou uma comunidade, encontrar quem te impulsiona pode ser o ponto de virada no seu negócio. Mas, antes da gente encerrar, a Daisy, como especialista, vai mostrar literalmente... Ai, meu Deus! Ela vai mostrar literalmente, na prática, agora, o porquê do seu infoproduto ter se tornado um sucesso. Daisy, conta pra gente o que você vai fazer. Então, na vez que a gente se viu no evento, né, pela primeira vez eu olhei a orelhinha da Marcela e falei pra ela: a gente pode fazer um projeto legal aí, com algumas joias coloridas, dar uma modificada. E também a gente pode estudar um local ali e fazer um furinho novo. E ela me perguntou se eu faria isso ao vivo e por que não, né? Então Por a que gente vai não? fazer isso agora. Não é mesmo? Então a gente vai fazer isso agora, gente. Bora. Agora. Quem tá nervoso? Eu não tô. Ainda bem que você não colocou no roteiro, tinha que ser eu, né? Geralmente Quem ela sabe, faz isso. Rodrigo? Ela aparece, você vai ter que ir lá no mercado e deitar no chão. Aí eu tenho que ir no mercado e deitar no chão. Eu Gente, eu virei um amo. meme Sem da avisar, internet. né? Na Não, hora. não. Todo dia sai um meme novo. Hoje saiu um meme do Rodrigo, tá? Sai. Não, já saiu, amigo. Já saiu. Já tá no ar, Já depois tá a no gente ar. vai lá ver. Eu amo o meu trabalho, porque o meu trabalho é fazer o Rodrigo passar vergonha. Então vamos lá? Então bora lá. Abre Pior que eu tenho furado as duas orelhas. Você tem? Tem. Pega dentro da sacolinha. Tá aberto antes do furo ainda. Tem Furei em casa, né? uns pacotinhos Pro com meu, uma com base, isopor só a atrás base, e ficava bem apertando assim, pequenininha, ó. sabe? Meu Deus. Fica uns 4 furos em cada orelha. Meu Deus do céu. Você escutou? Ele mesmo furou a Quê? orelha dele. Um primo meu Sério? furou. Ele pegou, colocou um isopor atrás e ele ficava Meu apertando Deus. assim, ó. Aí fez uns 4 furos de cada lado. Meu Deus. Aqui. Em Aí ficou cima. só um só agora. Muito bom. E é incrível como as pessoas elas fazem perfurações com esse tipo de joia e não sabem que esse pigmento que sai dessas joias de má qualidade vão pra dentro da corrente sanguínea. Ai, meu Deus. Aí imagina isso aqui assim, ó, oxidado, olha só. Nossa. Vai pra dentro. E eu já vi dentro da orelha da minha cliente aqueles pigmentos. Isso ó. Ela ao teve que ir longo no prazo médico acaba pra- prejudica Aham. bastante a saúde com da certeza. pessoa. Nossa, Com certeza. muito. Pode dar uma bactéria, algo mais forte Meu assim. Deus. Porque a gente já A pessoa viu fica doente e nem sabe. Uhum. onde tá É, vindo. já teve gente que Isso. morreu por conta de uma aplicação Eita, olha, Marcela. com joia de má qualidade, não, né? Viu? Furando em casa com isopor. É, os né, amigos. Rodrigo? Mas eu postei um vídeo que foi viral, assim. Quantos milhões, amor? 58? A última vez que eu vi não tava em 40 e poucos, acho, ou Caraca. 37 Passou de milhões. 50. É, passou Só de que é um 50 milhões. vídeo, nossa, nada a ver, assim. Nada a ver, não. Mostrando um elástico, assim. Tem um elástico e tem mostrando como é a agulha, como é com a pistola, mostrando e com brinco. A diferença no tecido que faz, Nossa. sabe? Que a agulha vai deslizando. Uhum. Aí o brinco, tipo, empurra mais. Sim. E os comentários da galera. Furei com gelo, furei não sei o quê. Meu E Deus. viralizou. O Rodrigo tem que comentar. Furei com isopor. Só com isopor eu não tinha visto ainda. Pra vocês O pior é que ele começava a rir e errava. Pá, Meu errava, assim. Deus. Ficou assim, ó. Aí fez 4 vezes de cada lado, assim. Meu Deus. Pum. Aí, Meu Deus. Pra gente ver a importância dos cursos da Dani. Exato. Se quiser Comprem. se especializar, Rodrigo, sim. Ou pro teu amigo, né, que fez sentido. né? Pra você não fazer uma perfuração com isopor, compra o curso da Daisy. Exato. Indico. Também comprem joias de boas qualidades. isso aí. Marcela aí passando vergonha, eu vi. Quis ir no Xing Ling. Não vou nem falar que foi na Body Pierce. Vou nem falar, né, que pagou caro. Não vou contar. Então, bora lá. Preparada? Não. Tô sim. Solta devagar. Mentaliza coisas boas.
Penso quanto vai ficar lindo esse piercing. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Não tô na frente, Gabi? Não tá ótimo. Respira fundo. 1, 2, 3 e acabou. Tranquilo? Já? Nem sente, né? Muito rápido. Mas, gente... Agora eu vou passar a joinha. Já passei. Eu tô passada. Então, se tu também gostou, a técnica está disponível por apenas... Gente, real, eu não senti nada. Meu Deus, que tudo! Olha isso! Eu tô passada! Que coisa mais linda! Ai, meu Deus! Tá muito lindo. Vai perto da câmera lá, pô. Gente, eu tô Pessoal, vem. passada, porque assim, eu vou nessa aqui. Olha isso aqui, gente. Ela trocou as joias que tava velha hoje. Agora, o furo que ela fez ao vivo, tá? Gente do céu! Gente, juro, não doeu nada. Compre o curso dela. Sério. É assim, de verdade. Desde do céu, eu tô passada. Nossa, encerrar o podcast. Calma aí que a gente tem que fazer o encerramento. Então, voltando para o papo, pessoal, depois dessa aula, pô, agora é hora de você comprar o curso, hein? Pessoal, muito obrigado, viu? Nossa, que isso, uma experiência incrível, o papo foi maravilhoso. Vocês deram realmente uma aula ao vivo aqui também. Ao vivo, literalmente. E Mar, agora é com você. Eu quero presentear vocês também Ó, com algo importante pra nós, que é a presença de vocês pra ser recordada com esse troféu. ai, que legal. lindo! Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo cuidado com as minhas orelhas. Suas mãos realmente são de fada. Mas principalmente agradecer a presença de vocês e o conhecimento, partilhar a história de vocês. A gente sempre comenta isso, né? Que aqui na Pepper, nós não olhamos apenas as pessoas como clientes, mas como as pessoas, as reais histórias que conectam com as nossas histórias. Sim. Exato. Se vocês quiserem deixar um recado, as redes sociais de vocês, pro pessoal seguir. Foi um prazer, né, o convite de vocês participar desse podcast. Era um sonho, a gente tem que sempre estar presente e lembrar das coisas que estão acontecendo na nossa vida, que às vezes foram... A gente está vivendo o nosso sonho e às vezes a gente não sabe dar valor, a gente está sempre buscando mais. Mas hoje estar aqui, receber uma premiação, estar junto com a minha esposa, com vocês, é um sonho que está sendo realizado e satisfação total. Obrigado. Eu também partilho desse mesmo pensamento do Fábio e quero agradecer muito o convite, foi muito importante, realmente foi algo que parece que eu precisava disso, eu estava em um momento da minha vida meio perdida, buscando respostas em Deus, e Deus tem falado comigo com muito mais força nesses últimos dias, e realmente isso aqui é uma resposta de Deus para mim, então realmente muito obrigada de verdade. E o recado que eu tenho para dar é esse mesmo, que eu não vim ao mundo para esconder nada. Eu vim para ser sal na terra e quero agradecer muito por eu estar aqui, podendo ser sal para vocês, podendo ser sal para quem assistir esse podcast também. E isso, meu Instagram é Daisy Riedel, se vocês quiserem deixar ali embaixo também, quem quiser acompanhar a gente, quem quiser aprender sobre piercing e sobre muitas outras coisas que eu quero começar a compartilhar agora. Sejam bem-vindos. Esse casal é isso. fofo demais, hein? Eles são, gente. Ai, a Nossa, solteira são não tem um demais. dia de paz. Pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, Daisy, Fábio, meu Valeu. amigo Rodrigo. Muito obrigada você que nos assistiu até aqui nesse episódio mais do que especial. E ó, com um furinho novo, tá? E até o próximo Peppercast, o podcast mais apimentado do mundo do marketing digital. Tchau, tchau. Então...